noite, pessoal. Boa noite, irmãos da Igreja Batista da Freguesia, irmãos de Cristo que estão também acompanhando a nossa programação, ou até você que não tem igreja, não congrega em igreja alguma, mas tem acompanhado as nossas programações aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais uma quinta-feira, o Oração e Ação da Juventude. Sim, estou aqui, Kleber Pizão, representando o pastor Rogério, mas não aconteceu nada com ele, não é nada disso. É porque às quintas-feiras, como vocês bem sabem, é o Oração e Ação da Juventude. Mas devem ter percebido que nas últimas semanas a gente tem revezado, não necessariamente um jovem tem trazido a mensagem. Isso acontece porque nós temos convidado pessoas que influenciam a nossa vida, que já deram aula pra gente ou influenciam indiretamente de alguma maneira. Então a gente tem convidado algumas pessoas. Então decidimos, pensamos juntos, o Jonathan sugeriu inclusive essa ideia da gente apresentar o convidado. Então a partir dessa semana teremos sempre um jovem. Quando não for um jovem trazendo a mensagem, um jovem vai vir aqui para apresentar o nosso convidado. Daqui a pouco eu digo para você quem é o nosso convidado da noite. Mas antes, vale reforçar a nossa programação do YouTube durante toda a semana, né? Começa na quarta-feira com oração e ação estudo bíblico, com o pastor Rogério trazendo uma sequência de estudos. Estamos no livro de João. Na quinta-feira, o Oração e Ação da Juventude. Na sexta-feira, o Oração e Ação Kids, com uma programação muito legal para as crianças, variada também com muitos convidados e atrações imperdíveis para as crianças. Então chamem as crianças, chamem os filhos, sobrinhos, amiguinhos dos filhos para acompanharem também o Oração e Ação Kids. Toda essa programação às 7h30 da noite, de quarta a sexta-feira. No domingo vem a nossa programação dominical, né, que é tradicional, mas estamos fazendo ainda em nossas casas. A partir das 9 da manhã você acompanha no Zoom a EBD. Você pode tirar essa dúvida, procurar o irmão Milton Bahia, que ele pode te orientar com relação ao Zoom, ou algum irmão da nossa igreja que pode te orientar a respeito disso. Às 10h30 da manhã tem o nosso culto matinal e às 19h30 o nosso culto em família. Vale reforçar, aí vem um convite muito especial. Semana do Dia das Crianças, né, na segunda-feira, e neste domingo teremos um culto muito especial. O Em Família vai ser especial Dia das Crianças, especial Kids. A gente vai ter música, bonecos, vai ter muita história e surpresas. Então convidem as crianças, convidem os amigos, falem com as crianças que essa programação vai ser muito bacana e totalmente voltada para as crianças. Claro que é um culto para toda a igreja, a gente vai celebrar junto ao Senhor, mas com uma temática muito especial para as crianças. Então tá aqui, você pode acompanhar a algum lado dessa tela aqui o nosso banner deste culto e convide as crianças para participarem com a gente. Os nossos cultos são exibidos no YouTube no domingo, mas a gravação acontece aos sábados a partir das 10 da manhã. Temos um número muito limitado de vagas porque estamos cumprindo todos os protocolos, um distanciamento bem razoável entre as cadeiras, também com álcool em gel, com desinfecção, tapete desinfetante também. Então a gente tem que tomar esses cuidados, mas você está super convidado a participar com a gente da gravação desses cultos. Para isso, você precisa entrar em contato com a secretaria da nossa igreja através do 3283-6047 ou 3283-6048. Segundas, quartas e sextas, você no horário comercial consegue entrar em contato com a nossa igreja, falar com a Kátia e agendar. Dê o seu nome e cadastre-se para participar desse culto. Esse procedimento é muito importante porque a gente tem um número limitado. Então é importante que você se inscreva e participe com a gente desse culto com toda a segurança, com todo o cuidado, para louvar ao Senhor junto. Vai ser muito bom ter você lá com a gente. Agora, antes de apresentar o nosso convidado da noite, eu quero trazer aqui os nossos pedidos de oração, né, e nossos motivos de gratidão também, começando pelos aniversariantes. O Leonardo Guimarães e a Heloísa são os aniversariantes dessa semana. Deus abençoe a vida deles. Parabéns para vocês. E temos os pedidos de oração também, principalmente com relação à saúde, né? Da irmã Leda, que está hospitalizada ainda, do Valnei e família, da Rejane, minha mãe, Luísa de Marilac, também o Biratã e família e tantos outros, né, que nós sabemos. Você pode colocar aqui nos comentários desse vídeo também, se você tem algum pedido de oração, tem algum motivo de gratidão e quer compartilhar com a igreja, a gente pode orar junto através do seu comentário aqui também. Vale também lembrar dos profissionais de saúde, dos nossos governantes, dos nossos missionários que estão em campo trabalhando diante de todo esse cenário. E missionário trabalha, né, abraçando as pessoas de forma literal ou não, levando o evangelho. Então que a gente possa orar e possa sustentar também esses missionários e todos aqueles que estão envolvidos diretamente com a pandemia. Todos nós estamos envolvidos com a pandemia, obviamente, mas profissionais de saúde, todos esses que tomam decisões importantes com relação à pandemia, que a gente possa orar por eles.
Então eu quero aproveitar para esse gancho trazer o nosso convidado da noite, que é um cara que está envolvido diretamente na pandemia, mas hoje ele não vai falar sobre nenhuma orientação, que é o nosso irmão Davis, nosso querido Davis, que é um infectologista muito conceituado, que tem atuado bastante nesse momento de pandemia, já trouxe várias orientações para a gente sobre isso, mas hoje não é a pauta. Hoje ele vai trazer uma mensagem muito importante em nome da juventude também para toda a igreja. Eu vou orar pela vida do Davis e na sequência a gente vai acompanhar a mensagem do nosso convidado do Oração em Ação de hoje. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado porque o Senhor nos deu mais um dia de vida e obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de celebrar ao Senhor, mesmo que dentro das nossas casas, Pai. Peço que o Senhor cuide da vida do Davis, Pai, muito obrigado pela mensagem que Ele preparou para nós nessa noite, que Ele possa ser um instrumento nas Tuas mãos e que o Senhor possa falar aos nossos corações através dele, Pai. Te peço por isso, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Davis Ferreira. Olá, Igreja Batista da Freguesia, que é Davis Ferreira, e queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o tema escolhas. A gente sabe que diariamente, a toda hora a gente tem que fazer escolhas, né? Algumas escolhas são importantes para a nossa vida, outras são escolhas corriqueiras, como que roupa eu vou usar, né? Outras escolhas acabam afetando outras pessoas e muitas escolhas afetam todo o final da minha vida, como eu vou viver, né? E isso é um tema que não dá para extinguir aqui nesses minutos, mas eu queria colocar alguns versículos da palavra de Deus para fazer a gente pensar sobre isso, né? Por quê? Porque desde o começo da humanidade, Deus já mostrou para a gente que nosso relacionamento com Ele ia ser baseado em escolhas. Por exemplo, quando Deus criou o Jardim do Éden, colocou o homem, lá em Gênesis 2, 16, 17, que a palavra de Deus fala: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Por que Deus colocou a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal ali? Certamente foi para que o homem pudesse ter a opção de obedecer a Deus ou não obedecer a Deus, né? E a gente sabe o que aconteceu mais tarde, né? O homem acabou não obedecendo e pecou. Foi uma escolha que o homem fez, a escolha de pecar, que Deus, ele deu esse livre-arbítrio para o homem. Mais tarde, em Deuteronômio 30, 19, Deus fala o seguinte: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus coloca diante da gente essa escolha, né? Parece ser uma escolha fácil. Eu vou escolher entre a vida e a morte, ou a bênção e a maldição, mas por que são tão poucos que escolhem corretamente? Então a gente vê que há um peso espiritual aí muito, muito grande, muito importante, que não é só lógica, né? Claro que eu quero escolher a vida, claro que eu quero escolher a bênção, mas por que eu acabo não escolhendo muitas vezes? Ou por que muitos acabam não escolhendo? E são muitos os textos na palavra de Deus que nos impelem a escolha, principalmente quando envolve a vida cristã. Por exemplo, Mateus 7, 13 e 14 fala assim: entrai pela porta estreita. Olha a escolha: entrai pela porta estreita. Você pode não escolher. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que escolhem entrar por essa porta larga. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então aí remete a gente a uma escolha não só de entrar pela porta estreita, mas buscar escolher andar por esse caminho difícil, né? Esse caminho apertado. Mas são poucos que entram pela porta estreita. Outro texto interessante está em Josué 24:15, onde diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem servais. Escolhei a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aí mostra também a escolha, né, que o povo judeu ele estava diante dele, escolher servir a Deus ou aos outros deuses. Era uma escolha. Estava sendo colocado diante para eles uma escolha. Porém, eu e minha casa, eu escolho que eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Né? Isso me fala muito como pai de família. Essa é uma escolha que eu fiz. Todo pai, toda mãe, para mim eu creio que a principal tarefa é ter certeza de que os seus filhos eles ouçam e escolham entrar pela porta estreita, que escolham servir ao Senhor, baseado no exemplo que a gente dá. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente deve colocar sempre isso para Deus, principalmente quando nós temos nossos filhos crescendo, aprendendo, amadurecendo. Bom, servir ao Senhor, então, é uma escolha, né? A gente vê nesses textos. Mas muitos cristãos erram esse alvo, né? Principalmente quando nós seguimos nossos próprios desejos ou buscamos satisfazer a nós mesmos, né? Lá em Tiago 4,3 fala: muitas vezes não temos o que pedimos porque pedimos mal para satisfazer os nossos desejos. Então, muitas vezes a gente escolhe e talvez inconscientemente ou por falta de uma vivência cristã, quando a gente vê, a gente está escolhendo viver os nossos próprios desejos, ou satisfazer os nossos próprios desejos, e a gente acaba não sabendo o que colocar diante de Deus. Mas olha, existe uma escolha importantíssima, que essa é a escolha número 1 da vida. Em Apocalipse 3,20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa porta nós devemos escolher abrir para que Jesus entre no nosso coração. Em João 1, 11 e 12 diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, a todos quanto escolheram receber a Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, a principal escolha da vida, fazendo um parênteses aqui muito importante, é a escolha de receber a Jesus. Porque nós temos a nossa vida limitada aqui para fazer essa escolha. Uma vez que nós deixamos essa vida, a escolha já está feita. E não adianta eu não escolher. Eu não vou escolher. Porque se eu não escolher receber a Jesus, eu já estou escolhendo não receber a Jesus. Eu não posso ficar em cima do muro, né? Eu tenho que escolher, né? Então, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, a saber, os que creem no seu nome. Então, se eu já fiz essa escolha de aceitar Jesus como meu Salvador, eu tenho as outras escolhas para fazer, né, durante a vida cristã. Mas é importante, você que está me ouvindo, a primeira escolha, ela tem que ser essa: escolher aceitar a Jesus, deixar ele entrar na sua vida, porque entender que ele morreu por causa dos nossos pecados. Se nós não fizermos essa escolha, nós perdemos toda a nossa vida, perde toda a validade. Eu vivi para nada, né? E essa esperança da vida eterna é o que nos compele para frente. Então, essa escolha tem que ser feita. Bom, então eu já fiz essa escolha. Vamos para as escolhas da vida cristã, né? Algumas escolhas, elas concernem, claro, a vida espiritual e vão diretamente à obediência a Deus, como vimos, né? Outras escolhas, elas exigem nossa consulta a Deus, oração, leitura da palavra, para que Deus nos oriente como fazer, né? Essas escolhas, elas devem nos impelir a buscar a Deus,
gastar tempo com Deus, procurar uma sinalização de Deus, seja pela palavra, mesmo por uma resposta direta em nossos corações, né? Muitas vezes também a necessidade da escolha ela vem depressa e temos que decidir logo. Eu sei que às vezes é muito difícil, né? Em Mateus 26:41 fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a gente pode também, por esse versículo, vigiai e orai para que você possa fazer as escolhas certas. Esteja sempre a mente de Cristo em você. Na verdade, o espírito ele é pronto, mas a carne ela vacila nessas escolhas, né? Então, vigiai e orai. Isso indica uma constância na nossa vida. Isso tem que ser uma constância diária, né? E alguns versículos também nos ajudam a ter certeza de que Deus ele quer que a gente faça a escolha certa, né? Em Provérbios 16:3 fala assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então a gente deve confiar ao Senhor, buscar ao Senhor, colocar as nossas escolhas diante do Senhor. E Ele vai estabelecer os nossos pensamentos. O que quer dizer isso? Ele vai ajudar a gente a andar no caminho certo. Lá em Provérbios 4:20-27, eu li só um pedaço dele, fala assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Pondera a vereda dos teus pés, ou seja, pensa por onde você está andando. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Olha quantas escolhas, né? Ponderar a vereda dos seus pés, para que os nossos caminhos sejam ordenados. Não ir para a direita nem para a esquerda, e retirar o pé do mal. Né? E como a gente faz isso lá no começo? Atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclina o teu ouvido. Então é assim que a gente anda de forma reta, de forma direta, sem sair para a direita ou para a esquerda, atentando para a palavra de Deus. Uma promessa que eu gosto muito também, lá em Salmo 119, 165, diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então, e o tropeço aqui eu vejo muito como a gente fazer a escolha errada, né? E muita paz tem os que amam a tua lei. Então, quando nós amamos a lei de Deus, a gente tropeça menos, a gente faz menos escolhas erradas, né? Então, nós vemos que quando nós procuramos assim, uma intimidade a mais com a palavra de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, Ele nos ajuda a fazermos as escolhas certas. Por exemplo, nós sabemos que algumas escolhas a gente sabe exatamente o que fazer. Olha, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, escolhei fazer isso. Então, muitas vezes na minha escolha, eu devo perguntar: será que isso é verdadeiro? A verdade está nisso? Será que é honesto? Será que é justo? Será que é puro? Será que é de boa fama, amável? Tem virtude nisso? Isso já nos ajuda a fazer algumas decisões, né? A tomar algumas decisões. Agora, outras escolhas não são tão visíveis para nós. E temos que buscar, então, a sinalização de Deus. Só conseguimos isso, como a gente tem visto nesses versículos, buscando a Deus, mostrando que confiamos nele, né? E queremos seguir o caminho que Ele tem para nós. Deus, Ele tem um caminho proposto para nossas vidas. A Bíblia fala que antes da gente nascer, todos os nossos dias estavam escritos no seu livro. Isso inclui todas as decisões que a gente vai tomar. Então, muitas vezes a gente toma a decisão errada, Deus ele começa a tentar jogar a gente para o caminho certo. Mas a gente tem que reconhecer que tomou a decisão errada, que está no caminho errado, e procurar buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, né, em oração, em comunhão, na leitura da palavra, porque Ele tem o caminho para nós.
e tem muita paz e não tropeça aquele que ama a sua palavra. Né? Lá em Daniel 5:23, Daniel ele falando lá para o rei Nabucodonosor, quando interpretava uma visão, um sonho que ele teve, na realidade uma visão, né? Ele fala assim: mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Ou seja, Deus tem todos os nossos caminhos diante dele. Todos os nossos caminhos estão nas mãos de Deus. Isso para mim é um conforto muito grande, porque ele sabe exatamente para onde eu estou indo. Ele sabe exatamente para onde você está indo. E Deus, ele quer fazer de tudo para que você ande nesse caminho, para que eu ande nesse caminho. E se eu sair, ele vai fazer de tudo para trazer a gente de volta para esse caminho. Porque muitas vezes as escolhas que nós fazemos ou as escolhas que nós temos que fazer são uma prova de Deus, né? Para que a gente possa confiar nele e que depois da gente tomar a decisão certa, Deus nos faça prosperar no nosso caminho. É muito interessante, a gente vê lá em Jó 23:10, ele fala: mas ele conhece o caminho por onde ando, se me puser à prova, aparecerei como ouro. Parece aquela figura da pessoa peneirando as pedrinhas no riacho e de repente aparece uma pepita de ouro ali. Então, se Deus me puser às provas, se me colocar em volta de todo mundo, eu vou aparecer ali como ouro para Deus. Por quê? Porque Deus conhece o meu caminho. Em Salmos 9:10 fala assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te buscam. Jamais abandonas os que te buscam. Deus, ele não nos abandona quando a gente o busca. Deus, quando a gente pergunta o que nós devemos fazer, ele não vai deixar com que a gente tome a decisão errada. E mesmo que a gente acabe tomando uma decisão errada, Deus sempre vai nos dar oportunidade para nos trazer de volta e muitas vezes para consertar o que foi feito daquela decisão errada. Então, confiemos nesse Deus que tem todos os nossos caminhos diante dele, que jamais nos abandona, porque ele jamais abandona os que o buscam, e que tem planos de prosperidade para a gente e não de mal. Lembra de Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. É isso que Deus quer para a gente. Deus, ele, mais do que qualquer um, ele quer que nós tomamos as escolhas certas. Você tem alguma escolha para fazer? Está com dúvidas? Não sabe o que fazer? Corra para Deus. Deus te aguarda, né? Ele espera. Ele está lá esperando que ele tenha a resposta nas mãos dele. Ele quer te ajudar a escolher. E ele quer que nós andemos pelo caminho que ele traçou para a gente. Bom, então espero que nesse caminho que você está traçando, nessas escolhas que você tem que fazer, que você possa lembrar que há um Deus que quer te ajudar a escolher. E ele quer que você faça a escolha certa. E ele tem planos de prosperidade para você e não de mal. É um Deus que te ama e é o Deus que fala que se ele deu o seu filho Jesus, seu único filho, para morrer por você, como não dará também todas as outras coisas? Ele já deu o mais difícil, já foi o mais difícil, dar o seu filho para morrer por nós. Como ele não nos ajudaria a fazer as escolhas? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos ajuda nas nossas escolhas. Porque foi o Senhor que desde o começo nos mostrou que nós teríamos que fazer escolhas.
Que o Senhor possa abençoar cada um que está ouvindo nas decisões que tem que tomar, seja ela qual for. Que essa pessoa hoje, Senhor, possa sentir a Tua mão sobre ela, a Tua voz, que o Senhor sinalize, que o Senhor fale, Senhor, e dê paz no coração, para que essa pessoa tome a decisão certa. E se existe alguém que ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus em seu coração, que essa decisão seja tomada agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a vocês e até a próxima. Amém. Obrigado, Davis. Obrigado por essa palavra do Senhor para nós, que a gente possa aprender a tomar escolhas. O Senhor deu tantas mensagens para a gente na sua palavra sobre o que decidir diante do Evangelho, que a gente possa tomar, sim, decisões certas. Eu vou orar para a gente encerrar essa oração e ação dessa noite, agradecendo novamente ao Davis, agradecendo a você que acompanhou, que Deus possa ter falado contigo nessa noite. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor, apesar do que somos, usa as nossas vidas para que o Teu amor e a Tua mensagem seja pregada, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de te servir, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deixa, através da Tua palavra, orientações para a nossa vida, Senhor. A maneira como devemos viver para agradar o Teu coração, para que a gente possa fugir do pecado, que a gente possa escolher o Senhor, Pai. As pessoas que estejam assistindo esse vídeo, que não conhecem a Ti verdadeiramente, que ainda não entregaram sua vida ao Senhor, que elas possam ter entendido, Senhor, o Teu propósito nesse vídeo, Senhor, o Teu propósito para a vida delas diante da oportunidade que o Senhor deu delas entenderem, Pai, a escolha por Ti, Senhor, a escolha por seguir a Ti, por amar a Ti, Senhor, e sentir o Teu amor, Pai. Que a gente, como cristão, possa sempre lembrar, Pai, da escolha que fizemos em seguir ao Senhor e que a gente possa estar atento à Tua voz todos os dias, Pai. Que a gente possa estar atento à Tua palavra, Senhor, que já está revelada, a qual a gente pode aprender todos os dias e ouvir a Tua voz, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor. Fica conosco, Pai, no restante dessa noite. Cuida de cada lar, Senhor, que essa mensagem está chegando. Que o Senhor possa abençoar essa família, Senhor, abençoar essas vidas, Pai. Te pedimos por isso, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu! Então você está convidado a estar aqui amanhã com o seu filho, com o seu sobrinho, com as crianças que estiverem na sua casa. Você pode convidar para assistir então amanhã o Oração e Ação Kids dessa semana, que é muito especial e vai ser com a missionária que esteve lá no sudeste da Ásia, a Simone, que está de volta e vai trazer uma mensagem muito especial. Ela já foi líder do Ministério Infantil da nossa igreja e é bênção. Acompanhe, chame as crianças amanhã a partir das 7h30 da noite. Valeu, até mais!